A casa caiu para Carla Zambelli. Alexandre de Moraes decreta a prisão da foragida e inclui nome na Interpol. Parlamentar italiano pede urgência na extradição de Zambelli e detona que a Itália não pode se tornar um paraíso para gente condenada. Lindbergh aciona a STF e pede tornozeleira em Bolsonaro para evitar fuga do país, como a deputada fez. Marinha não alivia e expulsa primeiro militar das Forças Armadas, condenado pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão da deputada Carla Zambelli, após pedido da PGR. Além da prisão, o ministro também determinou uma série de medidas contra a bolsonarista: o bloqueio de seus passaportes, salários e contas bancárias, apreensão de veículos, suspensão de todas as suas redes sociais, uma multa diária de R$50 mil caso ela continue publicando conteúdos que reiterem condutas criminosas, e a inclusão do nome de Zambelli na Interpol, facilitando sua prisão internacional. Na decisão, Moraes diz que a conclusão do julgamento da presente ação penal, com a estipulação de pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado e a anunciada fuga da ré, inclusive com ampla publicização, justificam a decretação da medida. O ministro também destacou que não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada à ré, mas de imposição de prisão cautelar, de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim de assegurar a devida aplicação da lei penal. Zambelli foi condenada por unanimidade pela primeira turma do STF a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do CNJ. Mas na última terça-feira, anunciou em uma entrevista sua fuga para a Europa. O deputado italiano Angelo Bonelli prepara uma ofensiva contra a bolsonarista Carla Zambelli, que quer ficar refugiada na Itália por ter passaporte italiano. Ele divulgou um vídeo na sua rede X, antigo Twitter, em que critica as recentes declarações da parlamentar, que já tem mandado de prisão expedido e pode entrar a qualquer momento na lista de fugitivos da Interpol. Bom dia, eu sou Angelo Bonelli, deputado do Parlamento Italiano da oposição. Esse aqui é uma mensagem pelo povo brasileiro. Carla Zambelli, deputada brasileira, condenada a 10 anos, fugiu do Brasil e agora está próxima de chegar na Itália. Ela declarou que está chegando na Itália porque tem cidadania italiana. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por falsificação de mandado de prisão contra o juiz Alexandre de Moraes. Zambelli, que já foi alvo de outro processo criminal por apontar arma para um oponente político, fugiu do Brasil. Em uma entrevista à CNN, ontem, ela declarou: tenho passaporte italiano, pode-me até colocar a Interpol no meu encalço. Eles não me deixam sair da Itália, sou cidadania italiana e sou intocável lá. Bonelli convoca então o governo italiano para deportá-la e não transformar o país em um paraíso para gente condenada. Eu acho que essa declaração é uma vergonha. Oggi apresentei una pergunta urgente ao governo italiano, ao ministro Piantedosi, Interior, e ao ministro Tajani, Relações Exteriores, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma risposta clara do governo italiano em caso que pretenda extraditar Carla Zambelli para o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes derrubou o perfil fake de Carla Zambelli e de contas associadas a seus familiares nas redes sociais. A própria bolsonarista confessou que atribuiu a conta à sua mãe, Rita Zambelli, para cuidar de suas redes enquanto escapava do país. Aliás, mais cedo, a conta de Rita estava com os dados bancários da filha fixados no perfil para arrecadar grana para a fujona, mas com o decreto de Moraes, agora a página está indisponível. A decisão do ministro determinou o bloqueio de 11 perfis nas redes sociais, com prazo de 2 horas. O YouTube, LinkedIn e TikTok foram os primeiros a cumprir. O marido de Zambelli, o coronel Aginaldo Oliveira, também está se movimentando nos bastidores. Ele se afastou do cargo de secretário municipal de Segurança Pública, no Ceará, para acompanhar a bolsonarista. Aginaldo se afastou das atividades da Secretaria Municipal entre 21 de maio e 29 de junho, alegando motivo de doença da pessoa da família, segundo o Diário Oficial. Em sua decisão, Moraes disse que é clara a intenção de Zambelli de fugir da pena e continuar a disseminar fake news e ataques à democracia.
O líder da bancada do PT na Câmara, Lindbergh Farias, encaminhou ao STF e à PGR uma representação criminal pedindo o monitoramento de Jair Bolsonaro através de uma tornozeleira eletrônica. Segundo ele, seu objetivo é evitar que o ex-presidente e réu faça o mesmo que Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Você sabe que eu entrei com um pedido também na PGR em relação ao Jair Bolsonaro. Porque, veja, Eduardo Bolsonaro fugiu. Nós pedimos a apreensão do passaporte dele, ele fugiu. Carla Zambelli foge também. Vocês sabem do histórico do Jair Bolsonaro. Até na embaixada da Hungria, ele entrou e dormiu 2 dias, tá? Ele já falou várias vezes sobre a questão de fuga. Então eu entrei na PGR, estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal, eu não estou pedindo a prisão provisória dele. Eu quero que tenha um julgamento, a prisão preventiva dele. Eu estou pedindo o uso de tornozeleira eletrônica, porque está claro que ele pode fugir. Seria uma grande frustração nacional, no momento de um julgamento em curso, a fuga de Jair Bolsonaro. Eu espero que o Supremo tome essa atitude. Você sabe que com esse pessoal não dá para vacilar. Em relação a Carla Zambelli, tinham apreendido o passaporte dela, devolveram o passaporte dela. Só que a gente sabe que aqui no Brasil você pode fugir mesmo sem passaporte. Tem caminhos. Então nós protocolamos o pedido para que o Supremo determine a utilização de tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro até o final desse julgamento, para que não aconteça com ele o que aconteceu com Eduardo Bolsonaro e com Carla Zambelli. TSE não perdoa. Dono da Havan fica inelegível por 8 anos após fazer comício disfarçado. O TSE condenou o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da Havan, e 2 políticos do Rio Grande do Sul, por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2020. Na época, Hang visitou a cidade de Santa Rosa para anunciar uma futura instalação da loja Havan. A ocasião virou um comício, com a presença do então prefeito Alcides Vicini, do deputado federal Osmar Terra e do candidato Anderson Mantei. O evento foi transmitido nas redes sociais dos envolvidos, reforçando o uso político. Agora, os 3 foram declarados inelegíveis por 8 anos, contando a partir do ano da eleição até 2028. A defesa de Hang afirmou que vai recorrendo à já manjada narrativa de perseguição política usada pela extrema-direita sempre que é responsabilizada por seus atos. Em abril, o empresário também foi condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho a pagar indenização por assédio eleitoral. A denúncia partiu de uma ex-funcionária, que relatou que dentro da Havan era proibido fazer qualquer crítica a Jair Bolsonaro, e até o número 13, ligado ao PT, era banido nos caixas da loja. Justiça avança e condena mais 31 golpistas do 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 31 pessoas envolvidas nos atos golpistas do 8 de janeiro. Para 28 réus, a pena foi de 1 ano de detenção, convertida em restrição de direitos. Já os outros 3, por violarem medidas cautelares como o uso de tornozeleira e o comparecimento em juízo, pegaram 2 anos e 5 meses de prisão. Todos foram multados em 10 salários mínimos por incitação ao crime, por terem incentivado as Forças Armadas a tomar o poder com base na narrativa mentirosa de fraude eleitoral. Também terão que pagar, coletivamente, uma indenização de 5 milhões de reais pelos danos causados. Apesar de os crimes serem considerados de menor gravidade, os réus optaram por rejeitar o acordo de não persecução penal proposto pela PGR, o que abriu caminho para suas condenações. O ministro Alexandre de Moraes destacou que os atos foram resultado de uma ação coletiva e orquestrada, em que todos, mesmo nos bastidores, contribuíram para uma tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. Marinha expulsa militar após STF condená-lo a 14 anos de prisão. A Marinha expulsou Marco Antônio Braga Caldas, primeiro militar das Forças Armadas a ser desligado da carreira por participar dos atos golpistas do 8 de janeiro. A expulsão foi decidida por um conselho de disciplina da própria Marinha, após a condenação do militar a 14 anos de prisão pelo Supremo, além do pagamento de 30 milhões de reais a ser quitada com os demais condenados. Mas antes mesmo do cumprimento da pena, o ministro Alexandre de Moraes já havia determinado sua prisão preventiva devido ao fundado receio de fuga do réu. O conselho é instaurado para julgar militares suspeitos de cometerem infrações disciplinares ou condenados a penas de mais de 2 anos pela Justiça Comum.
A Marinha concluiu que Marco Antônio precisava ser expulso para manter a disciplina na carreira, pois manter o suboficial poderia abrir brecha para outras violações das regras militares. Justiça bloqueia mais de R$100 milhões do careca do INSS e sócios envolvidos em golpes contra aposentados. A Justiça Federal mandou bloquear R$119 milhões em bens de empresas e de seus sócios, entre eles Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Eles são investigados por fraudes contra aposentados. As decisões foram tomadas em 5 processos movidos pela AGU, que representa o INSS. O objetivo é garantir o ressarcimento dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais em seus benefícios. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos. Segundo o órgão, essas empresas seriam de fachada, criadas apenas para aplicar golpes em beneficiários do INSS. Ao todo, a AGU pediu o bloqueio de R$2,56 bilhões em bens de 12 associações e seus dirigentes, somando 60 réus. Para agilizar o processo, a ação foi dividida em 15 partes. STF mexe no tabuleiro e Carmen Lúcia substitui 7 deputados, incluindo o bolsonarista Silvia Wayamp. Após solicitação do ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia determinou a substituição de 7 deputados federais, com base na decisão do STF que alterou as regras das sobras eleitorais. Entre os nomes afetados está o da bolsonarista Silvia Wayamp. No ofício enviado ao ministro Barroso, Carmen Lúcia informou que determinou a retotalização dos votos para os cargos proporcionais das eleições de 2022, o que resultou na saída dos parlamentares. Silvia Wayamp já vinha se envolvendo em polêmicas, incluindo seu mandato cassado, após usar dinheiro público para pagar uma harmonização facial. Sua postura e ausências também foram criticadas por lideranças indígenas no Congresso. A deputada Célia Chacriabá protestou quando foi substituída por Silvia na Comissão de Conciliação do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal das terras indígenas. Para Célia, a troca foi um desrespeito à sua atuação e à representatividade dos povos indígenas, especialmente porque Silvia não compareceu a nenhuma reunião da comissão. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.